Meu amigo, glória a Deus. Quem é de paz, receba a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos vocês. É uma alegria poder retornar a essa casa. Estive aqui no começo da Segunda Abundante com meu amigo, pastor Raik. Na ocasião vim com a minha esposa. Aí minha esposa cantou, eu e o Raik pregamos juntos no dia, e como o pastor Lucas havia falado, Raik já é um amigo de longa data, né? De longa data. A gente já limpou cova junto. Ele já contou esse testemunho aqui? Acho que ele está escondendo, né, essas coisas. É que a gente no dia dos finados tinha que limpar as covas para ganhar um trocadinho, e Deus foi nos ajudando, nos honrando, e hoje a gente está aqui glorificando a Deus juntos. Meu amigo pastor Lucas Torres, que Deus te abençoe. Você é um presente de Deus, a sua amizade é uma bênção. Pastora Gabi, é um prazer estar aqui, viu? Pela influência que você tem tido no cenário brasileiro, principalmente aqui no sul do país, e poder conhecê-lo de perto e ver tamanha humildade, simplicidade, é algo muito bonito de se ver. A minha oração é que Deus te preserve assim, com essa essência, com essa humildade, e que tudo isso aqui que a gente está vendo seja apenas o começo de algo poderoso que Deus vai fazer através da sua vida. Que Deus abençoe vocês. Vocês poderiam aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Eita, glória a Deus. Meu amigo Leonardo Salles, que Deus te abençoe também. É um príncipe de Deus, um dos grandes homens que Deus tem levantado na nossa nação. E de perto ou de longe, vou estar sempre intercedendo, torcendo, orando, para que Deus continue abençoando muito sua vida. É um prazer reencontrá-lo, viu, meu amigo? Que Deus te abençoe, tá? Gente, são muitos amigos aqui, eu já vi até o Mi que está lá no som, e tem alguns outros que eu tenho bastante carinho. Que Deus possa abençoar a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui, viu? Eli Soares também, um prazer conhecê-lo. Que alegria, que voz. Que Deus te preserve assim, tá bom, meu amigo? Tá bom? Gente, você que trouxe a Bíblia Sagrada, pegue ela aí, por favor, pegue ela. Eu quero ler um texto com vocês muito conhecido. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Eita glória. Faltou só o AU dos 300, né? 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Suba lá na altura do versículo de número 42. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. Deixa eu ler essa tradução aqui com vocês. Vamos lá. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto Davi era moço ruivo e de boa aparência. Próximo. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Coloca o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim
Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Agora recebe essa palavra. Versículo 46, para encerrarmos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Queridos, vocês devem concordar comigo que, diante de muitas histórias bíblicas, a de Davi é uma das que mais nos inspira, nos motiva, nos alegra. Como não respeitar a história de um pastor de ovelhas que se tornou rei? Se eu pudesse definir a vida de Davi apenas com uma expressão, eu acho que a expressão que mais definiria a história de Davi seria essa: Davi tinha unção nos dedos. Davi tinha unção nos dedos. Porque na infância, com os dedos, ele segurou o cajado e se tornou um pastor de excelência. Com os dedos, depois segurou a espada e se tornou o maior guerreiro da Bíblia. Com as mãos também segurou o cetro e se tornou o maior rei da história de Israel. E com essas mesmas mãos ele compôs mais de 73 salmos. E com esses dedos ele tocava a harpa e até os demônios fugiam. E com esses dedos ele segurou uma funda nas mãos. E quando atacou a pedra, o gigante Golias caiu por terra. Davi tinha unção nos dedos. Só que existe uma outra expressão. Essa não foi dada por homens. É um testemunho do próprio Deus. E o que é que Deus disse a respeito de Davi? Achei um homem segundo o meu coração. Davi foi um achado. Não se encontra Davis em todas as esquinas. Davi é um achado. Davi foi esquecido pelos homens, mas foi um achado de Deus. Só que tem um detalhe: Davi só foi achado porque Saul se perdeu. Davi só foi achado porque Saul ficou perdido. E parece antagônico, porque a vida de Davi comparada à vida de Saul eram completamente diferentes. Vou te dar um exemplo. A Bíblia chama Saul, o rei que antecedeu Davi, de o homem mais belo de Israel. Parecia o Raik. A mistura de Watsasné com Tom Cruise. Depois da pandemia. E Davi não era feio não, irmão. Davi era diferente. Ele era ruivo. Você já viu um judeu ruivo? Exótico. Outra coisa, a Bíblia chama a família de Saul de rica e influente. E Davi, se você abrisse a geladeira da casa dele, estava igual o livro de Gênesis, água e luz. Outra coisa, a Bíblia chama Saul de o homem mais alto de Israel, ao ponto do segundo mais alto bater no seu ombro. E Davi era um toco de amarrar jegue.
Só que a maior diferença entre Davi e Saul não estava na imponência, não estava no dinheiro, e também não estava na beleza. A maior diferença entre Davi e Saul estava na visão. E eu peço a vocês, se for guardar alguma coisa, guarda essa. O capítulo de número 15 descreve o basta. Deus disse: eu não quero mais Saul no trono. E eu peço que vocês escutem com atenção isso aqui. Só que quando Samuel foi repreender Saul por causa de um pecado que ele cometeu, olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 15:17. Sendo tu pequeno, Samuel falando para Saul, sendo tu pequeno aos teus olhos, eu não te ungi capitão e rei de Israel? Eu vou até repetir para você guardar. Samuel disse para Saul: sendo tu pequeno aos teus olhos. Mas espera aí, Saul não era o homem mais alto de Israel? Essa era a diferença. Saul era grande, mas agia como pequeno. Aí Deus encontra um pequeno, mas que agia como gigante. Porque aquilo que você vê muda você. O modo que você se vê determinará quem você será e aonde você vai chegar. Foi Jesus quem disse: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Você é o que você vê. Deus dá um basta no capítulo de número 15. Só que entrando no capítulo de número 16, Deus mostra uma nova oportunidade. Deus dá um basta no capítulo 15 para Saul, mas o capítulo 16 começa com uma bomba. Deus falando com o seu profeta: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine em Israel? Enche o teu vaso de azeite, vou te enviar à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Você conhece a história. Samuel chegou lá e começou as apresentações. Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai, Ozem. Sabe o que é interessante? É que quando apareceu o primeiro, que é Eliabe, ele era semelhante a Saul, alto e bonito. Samuel olhou e disse: está aqui, ungido do Senhor. Posso falar? Até os profetas erram, mas Deus não erra o coração que Ele vai ungir. Deus aparece na história e diz: eu não vejo como vê o homem. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração, Samuel. Não é esse. Passou outro, não é esse, não é esse, não é esse. Aí vem aquela pergunta clássica: acabaram-se os jovens? Ainda falta o menor. Só que o nome dele não está na lista de convidados. Manda-o chamar, porque nós não se assentaremos à mesa sem que Davi chegue nesta casa. Posso liberar uma palavra? Quando todos se esquecerem do seu nome, o próprio Deus os fará lembrá-los. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Davi estava no pasto. Davi estava onde? Manda-o chamar. Isso significa que Samuel não foi até o pasto. Foi Davi que veio para dentro de casa. Era o céu dizendo: aquilo que eu vou fazer na sua vida não vai começar do lado de fora, vai começar dentro da sua casa. Davi é ungido no meio dos seus irmãos. Sabe o que é engraçado? Ele é ungido. Olha para o lado, cadê o trono? Cadê os súditos? Cadê o palácio?
Cadê o banquete? É porque a visão de Deus é diferente. Na visão do homem, você precisa ser, você precisa ter para ser. Mas numa visão celestial, você é, por isso você vai ter. Davi já estava ungido, só que olha para cá, e aqui a gente começa. Davi é ungido no capítulo 16, mas Deus só o apresenta para Israel no capítulo 17. E como é que Deus apresenta Davi? Através de uma guerra. Porque não existe uma forma mais adequada de Deus apresentar alguém, a não ser através da batalha. Porque a guerra aponta os covardes, mas revela os heróis. E você sabe, de um lado estava Israel, do outro estavam os filisteus. Acompanha que a gente vai chegar lá. Do nada apareceu um gigante de 3 metros de altura. Desceu no vale e desafiou as companhias de Israel. Não tem nenhum homem para pelejar comigo em um combate corpo a corpo. Para que derramamento de sangue? Se eu perder, nós serviremos vocês. Mas se vocês perderem, vocês servirão a nós. A Bíblia diz que as palavras de Golias estremeceu Israel. E durante 40 dias não houve um homem para aceitar o desafio. Mas se os homens não querem, Deus levanta um menino. A afronta de Golias durou até Davi chegar no campo de batalha. Só que agora eu preciso que você dobre a atenção. Porque você, se já leu 1 Samuel 17, sabe que Davi não foi para a guerra para guerrear. Ele foi amando do seu pai para levar pão para os irmãos que estavam no campo de batalha. E aqui eu aprendi 3 lições antes de entrar naquilo que Deus colocou no meu coração. Davi aparece na batalha para levar marmita para os irmãos. Isso é poderoso, porque não é todo mundo que levaria marmita para os irmãos sabendo que já carrega uma unção de rei. Espera aí. Só que essa atitude de Davi não o diminuía, o enobrecia. Porque no reino de Deus, aquele que serve é maior do que aquele que está sentado na mesa. Não, peraí, eu acho que você não entendeu. Davi foi como entregador de marmitas, mas voltou com a cabeça do gigante nas mãos. Posso liberar a primeira palavra dessa noite? Levante as mãos assim, levante as mãos. Valorize o teu pequeno salário. Valorize a tua pequena empresa. Valorize a pequena porta. Por quê? Porque será através dela que Deus abrirá portas maiores. Quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Aprenda uma coisa, guarda no teu coração, não se esqueça. Um dia você orou pelo pouco que tem hoje, e na época você não tinha nada. Então o pouco também já foi um sonho. Segundo, Davi pega, dá pão para os irmãos. Quando ele ouve Golias, desce no ribeiro e pega 5. Ele pega pão para os irmãos e depois pega pedra para o gigante. Sabe qual é o problema? Hoje nós estamos atacando pedra nos irmãos e dando pão para o inimigo. Inimigo você não alimenta, irmão você não apedreja. Eu vou te dar o remédio. Irmão você cuida e gigante você derruba na pedrada. Eu vou te dar a terceira. Davi levou pão para os irmãos. Se você não der um glória a Deus com isso aqui agora, Davi levou pão para os irmãos. Mas espera aí, os irmãos de Davi o humilharam, o desprezaram, o feriram, o machucaram, mas mesmo assim Davi os alimenta, porque cada um oferece aquilo
Só porque o pastor Lucas se colocou de pé, eu vou liberar uma palavra. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Porque o modo que você reage com aquilo que fazem contra você revela o nível de maturidade e de cura que você possui. Eu vou liberar uma palavra de Deus nessa noite. Você pode ser ferido, machucado, abandonado, mas na sua vida você não vai carregar veneno, você vai carregar pão. Oh! É a primeira vez que eu estou pedindo, hein? É a primeira vez. Olha para quem está perto de você e diga assim: o veneno dos outros não vai tirar a essência do teu coração. Eita! Posso falar um negócio aqui? Judas pode te trair, mas é você que decide se Judas vai te tornar tão mal quanto ele é. Eita, você é do alto, você não é de baixo. Davi leva pão para os irmãos, ouve o barulho do gigante, e a Bíblia diz: e ele desceu no ribeiro e pegou 5. Irmão, peraí. Ele desce no ribeiro e pega 5 pedras. Observe, ele desceu. Descer não é fraqueza, porque depende diante de quem você está descendo. Porque quem desce diante de Deus sempre subirá diante dos homens. Mas olha bem para cá, olha bem para cá. Davi desce e pega 5 pedras. Isso significa que no lugar mais baixo, Davi era o homem mais forte. Só que, pastor Lucas, passaram-se muitos anos, Davi virou rei. Aí ele estava na varanda do palácio, o lugar mais alto de Israel. Olhou Betseba, caiu em adultério. No lugar mais alto, Davi mostrou que era o mais fraco. Mas no lugar mais baixo, Davi mostrou que era o mais forte. Eu vou até repetir. No lugar mais alto, Davi era o mais fraco. Mas no lugar mais baixo, Davi era o mais forte. Sabe por quê? Porque a sua posição não define quem você é. Tem muita gente que está por cima, e graças a Deus, Deus tem abençoado, prosperado, mas já não tem mais graça, não tem unção, não tem presença, não tem virtude. Só que tem outros que estão lá embaixo. Ninguém pede autógrafo, ninguém sabe quem é, mas tem unção para matar urso, matar leão, matar gigante. Porque Deus não vê posição, Deus vê posicionamento. Eu estou pregando já. Davi pega as 5 pedras e sobe. É agora. Quando ele vai se aproximando entre o texto que a gente leu, Golias o olhou. Eu sou por acaso algum cão para você vir a mim com um pedaço de pau? Olha isso aqui, meus queridos. Pastor, olha que poderoso isso aqui. Raik, guarda isso no teu coração. Olha que poderoso. Eu sou por acaso algum cão para você vir a mim com um pedaço de pau? E o amaldiçoou. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Antes do inimigo tentar destruir a sua vida, ele vai tentar destruir o seu psicológico. Eu não sei se você sabe, mas a batalha da vida você ganha na mente. Quem perde na mente, perde na vida. Porque o tipo de alimento que a sua mente recebe determinará que tipo de pessoa você será. É por isso que tem gente que dorme cansado e acorda cansado. Por quê? Porque o corpo descansa, mas a mente... Só que eu profetizo, o seu corpo pode estar em guerra, mas a sua mente vai estar em paz. Eu vou liberar a primeira mensagem poderosa que você deve anotar no teu coração, e não se esqueça disso. Esse é o ano das mentes blindadas.
Coloque a mão assim na tua cabeça, coloque a mão na sua cabeça. Eu profetizo: nenhum dardo inflamado, nenhum espírito de depressão, crise de ansiedade vai roubar a sua mente. Recebe a blindagem. Ó, Leonardo, Golias tentou acessar a mente de Davi no capítulo 17. Eu sou por acaso algum cão? Menosprezando, para quê? Para abalar o psicológico. Só que Davi foi ungido no capítulo 16. E eu te pergunto, a unção cai aonde? É nos pés? A unção cai aonde? Nas mãos? É aonde? No pescoço? Era o céu dizendo: Golias, você chegou atrasado. Eita, a mente de Davi já está blindada. Eu profetizo: a unção vai descer sobre a sua cabeça, mas não é para você pular, não é para você correr. A unção é para blindar a mente. Eu sou por acaso algum cão para você vir a mim com pedal de pau? Olha a mente blindada. Você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Só porque a irmã se colocou de pé ali, eu vou continuar. Você é invencível quando Deus luta com você. Posso falar? Quem tem a presença vence guerras invencíveis, mas quem não tem a presença perde guerras imperdíveis. É por isso que Deus me trouxe aqui para dizer: me dá a sua fraqueza que eu te dou a minha força. Eita! Ei, meu irmão, você pode fazer planos, mas se Deus não estiver nele, talvez não vai dar certo. Você pode estudar, mas se Deus não estiver nos estudos, talvez não vai dar certo. É por isso que eu te digo: chama a presença de Deus para guerrear com você. Aleluia! Ó, quem perde dinheiro perde pouco. Quem perde amigo perde muito. Quem perde família perde muito mais. Mas quem perde a presença, aleluia! É por isso que tem uma frase de Max Lucado que diz: se olharmos para o gigante, cairemos, mas se olharmos para Deus, os gigantes cairão. Chama essa presença de Deus para guerrear com você. A Bíblia diz que ele começa a girar, Senhor. Mas aqui está a chave da mensagem. E eu peço a vocês, se for guardar alguma coisa, guarda o que eu vou te falar agora. Davi estava com o que nas mãos aí? Uma funda, né? E as 5 pedras. Aí que eu já vi você pregando sobre Davi. Eu não sei se você percebeu esse detalhe. É por isso que a Bíblia é maravilhosa. Tem gente que acha que a funda que Davi pegou era um instrumento de improvisação. Tipo assim: como eu não sei mexer na espada, eu vou pegar um estilingue para tentar matar o gigante. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que a funda era uma arma poderosa de guerra? Talvez a mais letal. Por quê? Olha para cá, é a chave da mensagem. Porque um exército era dividido em 3 partes. Quantas partes? Primeiro, infantaria, linha de frente que guerreava com espada, com escudo, lança. Depois vinha a cavalaria, que ficava em cima de carros, cavalos, etc. Só que também tinha a artilharia. Esses ficavam escondidos. Até porque esses daí Deus só mostra na hora certa. E eles ficavam com flecha
e funda. Agora olha esse detalhe, olha esse detalhe. Você sabia que a tribo de Benjamim, que era a tribo do rei Saul, era especialista na arte da guerra com a funda nas mãos? Querido, põe para mim aqui rapidinho. Ai Jesus, isso aqui minha cabeça explodiu quando eu vi isso aqui. Coloca para mim Juízes capítulo 20, versículo 16. Olha isso aqui, pastor Lucas. Isso aqui é muito forte. Olha aqui, ó. Léo, olha isso aqui. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Detalhe, o versículo anterior fala que era a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul. Agora coloca para mim 1 Crônicas 12:2. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. 1 Crônicas 12:2. Raik, olha para cá. Ó, estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras. Como é que atirava pedra? Com a funda. E em atirar flechas com o arco. E eram dos irmãos de Saul. Eles eram irmãos de quem? Não, peraí. Eles eram irmãos de quem? A última vez, eram irmãos de quem? Benjamitas. Então peraí, eu acabei de dizer que a tribo de Benjamim era especialista com a funda. E no meio da tribo tinha 700 homens. E no meio dos 700 homens tinha canhotos que não erravam e eram irmãos de Saul. Agora no detalhe, sabe por que Saul foi escolhido para reinar? Porque ele era um homem de guerra. Aí eu te pergunto, se a tribo dele era especialista com a funda, e os irmãos dele sabiam usar a funda, quem era o homem mais capacitado para derrubar o gigante com a funda? Mas então por que foi Davi e não Saul? Porque Deus não conta com os capacitados, Deus conta com os corajosos. Ah, peraí, meu irmão, levante a mão bem alto, levante a mão bem alto. Deus não conta com os capacitados, Deus conta com os disponíveis. Eita! Não, peraí. É por isso que a vida é feita para os corajosos. Eita. É por isso que a maioria das pessoas que se sentem perdedoras, não são perdedoras, são desistentes. Porque a vida é assim, ou você perde o medo, ou você perde a oportunidade. Hoje um espírito de coragem está tomando o coração da igreja de Floripa, dizendo: vai pra cima. Aleluia, aleluia. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Já dizia Miles Monroe que o lugar mais rico da terra não é a África, que tem diamante. O lugar mais rico da terra não é Dubai, que tem petróleo. Não é os Estados Unidos, que tem dólar. Não é a Rússia, que tem o gás. Sabe qual é o lugar mais rico da terra? O cemitério. Porque no cemitério tem escritores que nunca escreveram nenhum livro, tem doutores que não se formaram, tem pastores que não pastorearam, tem empresários que nunca abriram as suas empresas. Por quê? Porque não tiveram coragem e preferiram ir para o túmulo com os seus talentos, com as suas dádivas. Mas Deus me trouxe de São Paulo para dizer: se você der um passo, eu vou correndo para te achar. Coragem,
Fala alguma coisa aí, dá um glória a Deus aí, por favor. Lutamos com armas de fé e nada irá me impedir, e eu te adorarei. Meu Deus, gostei. Tem um molho, tem um molho. As tribulações, cadeias irão se mover enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade. Teu nome os reinos vão, céu toda se vesta. Teu nome como trovão e vento água, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso é Deus, grandioso. Sabe o que Deus falou comigo? Lucas, sabe o que Deus falou comigo? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Leva para tua casa agora, porque o Espírito Santo está começando a tomar a minha vida aqui. O seu medo de mudar é o que te mantém preso em uma vida que você odeia. O seu medo de arriscar é o que te mantém preso em uma vida que você não gosta. Tem que ter coragem. Olha para esses homens de Deus aqui. Você acha que eles chegaram onde chegaram? Se não tiveram coragem para arriscar, tomando paulada, tomando pedrada, dizendo é jovem demais, é menino demais, eu não tô nem aí. Uma unção de coragem. Ela maraçora. Ei! Aqui, ó. Oh. Pelo menos 1 minuto. Levante a mão para o céu e dá 1 minuto de adoração. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dando do teu dia de ele virá, e ele virá, soberano ele virá. E o governo está nele, vejam ele. Meu Deus! E ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam ele traz. Se assente aí que eu não estou com pressa, eu já vou encerrar. Se assente aí, tá tudo sob controle. Se assente. Olha isso daqui, olha isso daqui. Eita, isso aqui é muito forte, varão. Ai, como é o seu nome mesmo, querido? Vinícius, se tu não der pelo menos uma estrelinha agora. Às vezes eu peço mortal, triplo capado, voadora na cara de Satanás. Eu só estou pedindo uma estrelinha. Olha isso aqui. Davi derruba Golias. Tô começando a me empolgar aqui, hein? Eu tava
Eu estava mantendo aqui, segurando, mas eu vou encerrar. Aí, olha isso aqui, essa é a chave. Derruba Golias, se torna o homem mais conhecido de Israel. Aí, irmão, se torna capitão, começa a vencer um monte de guerra. Todo mundo sabia quem era Davi, o admirava. Mas sabe quando azedou? Quando as mulheres resolveram fazer um corinho de fogo. Eu acho que já fizeram para cutucar. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Aí o homem demoniou. O homem demoniou. E ele perseguiu Davi. Sabe quantas vezes Saul tentou matar Davi? 21 vezes. 21 atentado de morte. Agora olha que coisa, isso aqui é muito forte. Sabe o que movia Saul? Inveja. E a inveja não é doença, é desvio de caráter. Aí eu fiquei pensando, pastor Lucas, como que um rei inveja um servo? Porque Davi não tinha nada. O rei era Saul. Como que um rei inveja um servo? Aí clareou. É porque às vezes a felicidade atrai mais inveja do que a riqueza. Você não entendeu? Tem gente que não inveja o que você tem. Tem gente que inveja o que você é. Só a irmã ali levantou a mão, vou falar para ela. A inveja é a arma dos incompetentes. Por quê? Porque o invejoso não consegue criar o céu que ele quer. Se ele não consegue criar o céu que ele quer, ele luta para criar o inferno na vida dos outros. Mas se você não der pelo menos uns 10 glória agora. Saul, movido pela inveja, tentou matar Davi 21 vezes. Só que no meio de uma perseguição implacável, Davi resolve deitar e escrever um salmo. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Levante a mão assim. Nenhuma seta de inveja ou de invejoso vai tirar uma noite de sono sua. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Segura, segura. Eu encerro. Fica ligado no que eu vou falar agora, que eu sei que você vai pegar. Eu sei que você vai pegar. Saul tentou matar Davi quantas vezes? Mas sabe o que é engraçado? Lá em Gênesis 49, Léo, Jacó abençoou seus filhos. E você sabia que as bênçãos de Jacó em Gênesis 49 virariam decretos? Sabe o que Jacó disse para Benjamim? Benjamim era a tribo de Saul. Só que então Benjamim era uma criança. Ele disse assim, Gênesis 49, Benjamim será como um lobo. Benjamim será como? Passaram-se anos, a tribo de Benjamim se formou, e eles colocaram no logo, na bandeira, o lobo. Eu não estou dizendo que todo mundo da tribo de Saul era lobo, mas não é por coincidência. Saul agiu como um verdadeiro lobo, porque ele nunca enfrentou Davi pela frente, mas sempre pelas sombras, sempre pela espreita, sempre armando como um verdadeiro lobo. Mas sabe por que Saul não conseguiu matar Davi? Sabe por que o lobo não conseguiu matar Davi? Porque a tribo de Davi também tinha um símbolo. Não, peraí, se você não der um pulo da cadeira quando eu pegar isso aqui, a tribo de Davi também tinha um símbolo. E qual era o símbolo estampado na bandeira de Judá? Está lá em Apocalipse. Ele é a raiz de Jessé, o leão.
Bate na mão de pelo menos 3 pessoas e diga: se os lobos te cercarem, o leão da tribo de Judá vai te defender. Eita, bate na mão de pelo menos 3. Se os lobos te cercarem, o leão da... Eita, vou profetizar. Aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Eita, você tá... Se põe de pé, por favor. Se põe de pé, se põe de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira e faz o leão. Sobe o nível da adoração. O Deus. Não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz e haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça. Meu Deus. Eu encerro agora. Eu não costumo fazer isso, mas como hoje é um domingo da família, eu senti a ousadia do Espírito Santo para propor algo aqui. Como é um domingo de família, o Espírito Santo falou comigo. No 3, você vai procurar alguém aqui, de preferência que você tenha intimidade, que seja sua família, ou que seja um amigo que você trouxe, e você vai dar um abraço nessa pessoa. Sidney, eu vou abraçar e vou fazer o quê? Se for para orar, você vai orar. É no 3. Se for para chorar, você vai chorar. Se for para entregar o que Deus está mandando, você vai entregar. Se for para pedir perdão, você vai pedir. Se for para liberar perdão, você vai liberar. Mas alguma coisa você vai fazer para terminar esse culto lá em cima, lá em cima. Oh, estende a mão assim, estende a mão. Na sua mão direita Deus coloca autoridade, e na sua mão esquerda Ele coloca uma unção nova. Deus vai te usar para curar. Deus falou comigo que no abraço, depressão vai cair por terra, crise de ansiedade vai cair por terra, síndrome do pânico vai cair por terra, espírito de suicídio vai cair por terra. No abraço, família será restaurada, casamento será sarado. No abraço, Jesus vai renovar força, renovar fé, renovar. Eu digo, o Espírito Santo está passeando aqui no nosso meio. Meu Deus. Eu digo 2, se prepara para ser usado pelas mãos de Deus. Eu digo 3, procura alguém aí, dá um abraço.